O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje então, neste 7 de setembro, nós celebramos o dia do Anjo da Guarda do Brasil. É fé católica que Deus concede a todos nós um anjo da guarda, para que ele, como nós rezamos na oração do Santo Anjo, para que ele nos guarde, nos guie, nos defenda, nos ilumine, para que ele nos ajude a ir para o céu. Mas também aquelas realidades, aquelas instituições que de alguma maneira compreendem essas pessoas, por exemplo, a nossa paróquia, ela tem um anjo da guarda. São João Maria Vianney, ele rezava pelo anjo da guarda da sua paróquia. Padre Pio, que nós podemos encontrar vários relatos em que ele cita essa realidade do anjo da guarda pessoal e do anjo da guarda de instituições, de países, de nações. O anjo de Portugal, existe até a festa litúrgica do anjo de Portugal. Pois bem, então o Brasil, esta nação, recebeu de Deus esse anjo, o anjo do Brasil, para que ajude esta nação, para que nos ajude a nós brasileiros, como nação, a cumprir a nossa vocação, para que nós cheguemos ao céu. Então, meus santos, hoje, de uma maneira especialíssima, neste 7 de setembro, nós rezamos então pela nossa nação. Nós pedimos a intercessão do nosso anjo da guarda pessoal e do anjo da guarda dessa nação, para que nos reja, nos governe, nos ilumine, nos encaminhe para Deus. Então, meus irmãos, hoje todo brasileiro, dessa maneira particularíssima, reza pela sua nação, para que ela seja cristã, para que ela seja católica, para que as nossas instituições e para que os nossos dirigentes, os nossos governantes sejam abertos às inspirações do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir a missão para a qual nós fomos criados individualmente, e esta nação foi criada e atinge então a sua vocação. Meus irmãos, nós vemos, talvez nós nunca tenhamos esperado tanto um 7 de setembro do que nesses últimos anos, porque ultimamente nas redes sociais e nas mídias sociais, muito sobre isso se fala, e os cristãos, de um modo particular, meio inquietos com tudo isso, e nós vemos que em alguns lugares, algumas pessoas
gostam de dizer, até com certo ar de autoridade, que essas realidades políticas, né, que estão acontecendo, essas manifestações políticas, e isso os cristãos não devem se envolver, porque cristão não se envolve em política. Ora, meus santos, isso não é verdade. Isso não é nem doutrina católica. A doutrina católica não ensina, nunca ensinou que os cristãos não devam se envolver em política. Muito pelo contrário. Nós temos todo um tratado, um ensinamento de doutrina social da igreja, em que os cristãos podem e devem se manifestar politicamente, se posicionar politicamente, porque nós sabemos que a postura política de uma nação interfere diretamente na vida da igreja, que a postura política de uma nação interfere diretamente na liberdade de evangelização da igreja. Um país comunista, um país contrário à fé católica, tornará a evangelização muito mais difícil. Consequentemente, a salvação das almas estará comprometida. Então não é verdade de que os cristãos não devam se posicionar e se envolver na vida política do seu país, e não é verdade de que os cristãos não devam gritar contra aquilo que eles veem ser contrário à dignidade do homem e os valores cristãos sobre os quais a nossa nação está tão bem fundamentada. O Brasil nasceu cristão, o Brasil nasceu católico, e nós não podemos simplesmente nos silenciar quando temos a ocasião de lutar pelos valores cristãos e da dignidade da pessoa humana. Se vocês, um exemplo muito próximo a nós, imagine se os católicos pensassem que não deviam se envolver em questões políticas, se os católicos do México, lá com o presidente maçônico e anticlerical Plutarco Elias Calles, perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, impedindo que os cristãos vivessem a sua fé, e perseguindo e maltratando fisicamente, matando os sacerdotes e os cristãos. Imagine se os cristãos não se levantassem e não tivessem gritado: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. Imagine se esta fosse a ideia egoísta e preguiçosa que tem se difundido aqui e ali, dizendo: não, cristão não se envolve em política. Então, muito bem, meu santinho, minha santinha, você que assim pensa, você vai entregar os seus filhos para que eles sejam formados num pensamento totalmente contrário à verdade cristã. Ideologia de gênero, revolução sexual, práticas homossexuais, aborto, drogas. É isso que vocês querem para esta nação? É isso que vocês querem para os nossos filhos? Acredito que não. Acredito que nós precisamos então rezar sim pela nossa nação, e isso estamos fazendo, mas esta não é a única postura, é a principal, sem dúvida, é a postura sem a qual nenhuma outra serve. Sem oração, nada mais tem serventia. Então a primeira postura, a principal postura é a oração. Repito, postura sem a qual nenhuma outra é boa, mas a outra é também necessária, que nós, por meios lícitos, por meios pacíficos, mas vigorosos, quando necessários forem, que nós nos manifestemos.
Mas há quem diga assim: não, padre, tudo bem que os católicos se manifestem politicamente, mas os padres não devem se manifestar politicamente. Calma, a doutrina católica diz que os padres não podem se envolver em política partidária, mas não que eles não manifestem a sua opinião naquilo que toca os valores. Ora, como é que um padre católico pode ficar calado diante de partidos que promovem o aborto, a ideologia de gênero, o ensino perverso de sexualidade desregrada nas escolas, a promoção dos anticoncepcionais e da sexualidade livre, diga-se, perversa, promíscua? Como é que os partidos comunistas, como um sacerdote católico pode ficar calado diante disso? Ele precisa dizer: católicos, nós não podemos participar de partido comunista. Um católico não pode ser comunista. E é claro que quando isso ele diz, de alguma maneira, uma posição política ele está tendo, mas isso é óbvio, ele é um cidadão, e ele, ao manifestar a sua fé, ela terá, de alguma maneira, algumas consequências políticas, sem sombra de dúvidas. Então percebe, meus santos, que é simplesmente uma tentação da nossa preguiça e egoísmo de, para evitar problemas, eu me calo. Para evitar problemas, eu fico inerte, silencioso. Mas nós não evitaremos os problemas. Nós apenas, talvez, iremos protelar, postergar, deixar para amanhã o problema que virá, o mal que virá. Vocês podem imaginar o que é uma igreja, o que é a igreja católica nos países como a Coreia do Norte, em que ser católico é crime. Vocês podem imaginar o que é ser católico na China, onde os católicos são perseguidos porque são católicos, onde eles não têm a liberdade de ensinar o credo católico. É porque nós estamos iludidos achando que o mundo é isto que nós estamos vivendo, que já está ruim, mas que nós dizemos: mas não está tão ruim assim, mas que já está ruim, já estamos, a nossa liberdade já está sendo tocada, porque isto aqui que eu estou falando, não obstante não seja crime, pode ser cancelado. Por quê? Porque eu estou ousando pensar diferente e falar algo diferente que está na cartilha deste governo mundial que rege as mídias, as big techs, as grandes organizações midiáticas e os grandes governos que detêm o dinheiro do mundo em suas mãos. Então, meus santos, nós precisamos rezar, mas precisamos também militar. Nós somos igreja militante, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos pregar a doutrina social da igreja, nós precisamos lutar para que tenhamos liberdade, para que a nossa liberdade não seja cerceada, liberdade espiritual, mas liberdade também no mundo, para que o evangelho seja pregado. Nós, na nossa quaresma de São Miguel, nós estamos várias vezes rezando, mas aqui na página, não sei se vai diferir de acordo com a edição de cada um, mas na página 71, nós rezamos assim: que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor, que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, isto é, que tenhamos tranquila liberdade para pregar o evangelho, que tenhamos a tranquila liberdade de sermos católicos. Nós não queremos ser uma Venezuela em que os cristãos estão sendo perseguidos, em que os católicos estão sendo perseguidos. Nós não queremos ser Cuba,
em que os católicos são perseguidos. Ah, padre, mas não diz isso porque é politicamente incorreto. Mas é o que está acontecendo. Os cristãos católicos são perseguidos na Venezuela, igrejas estão sendo quebradas, sacerdotes que ousam pregar aquilo que o governo não quer são perseguidos, são expulsos. Em Cuba mesmo, por esses meses, cristãos foram, é só vocês jogarem na internet, vocês vão ver cristãos que foram obrigados a comer páginas da Bíblia enquanto eram espancados. Simples assim. Então nós não queremos isso para nós. Nós sabemos que a liberdade é fundamental, liberdade de pensamento, liberdade de ideia, liberdade de fé, liberdade da imprensa. Nós não queremos ser um país em que, perdendo a liberdade, nós nos tornaremos como os cristãos em países islâmicos, em que a conversão é proibida, e que quando os cristãos são tolerados, mas a conversão proibida, e os cultos celebrados à porta fechada. Então, meus santos, imagine, no México, na época de São José Luiz Sánchez, e depois ainda, era proibido o sacerdote andar de batina, porque era uma manifestação pública de fé. Ele poderia usar dentro da igreja, na rua não, porque na rua ele estava ostentando a sua fé católica. Vocês percebem isso? Então aqui não é uma luta partidária, de partido A ou partido B, aqui é uma luta por liberdade, porque nós sabemos muito bem, repito, que a postura política de uma nação afeta diretamente na nossa vivência religiosa, nas nossas práticas religiosas. Rezemos, meus santos, rezemos pelo nosso país, peçamos a intercessão do anjo da guarda desta nação, peçamos a intercessão do nosso anjo da guarda, pedindo a graça da sabedoria, para que nós saibamos o que fazer, para que nós saibamos o que dizer, para que nós não sejamos covardes. Eu já falei isso e repito, no livro do Apocalipse, quem puxa o cordão dos condenados são os covardes. O primeiro da lista dos que vão para o inferno são os covardes, depois vem os idólatras e todos mais. Isto é, aqueles que, por medo de perder a sua comodidade, por medo de perder o seu conforto, por medo de perder a sua paz neste mundo, negam a Cristo, porque tem vergonha de Cristo e do seu Evangelho, quando nosso Senhor diz: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Mas quem não se envergonhar de mim, quem não me negar diante dos homens, eu também não o negarei diante do Pai, do meu Pai que está nos céus. Que o nosso anjo da guarda, que o anjo da guarda da nossa nação interceda por nós, que nós hoje, neste 7 de setembro de 2021, nós tiremos este dia de uma maneira particular para rezar pela nossa nação. Façamos o compromisso de rezar um terço pela nossa nação, para que a vontade de Deus seja feita, para que toda essa situação meio agitada em que nós nos encontramos, tudo isso concorra para um bem maior, que seja um terço além do seu terço rezado. Se você, graças a Deus, já reza direitinho um terço, que você hoje escolha mais um, e você vai rezar. E se você puder de alguma maneira se manifestando a sua fé, o seu desejo de liberdade, o seu desejo, a sua consciência de que nós queremos ser católicos e livres, que nós queremos a liberdade de ser católico e de viver a nossa fé católica, que você então, de uma maneira pacífica, ordeira, cristã, católica, manifeste a sua fé e manifeste os seus propósitos e os seus ideais. Que o santo anjo da guarda do Brasil interceda por nós e por toda a nossa nação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.